como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 49ª aula. E na aula de hoje vamos estar criando validações para o campo vendedor, para o campo forma de pagamento. Vamos estar criando uma nova aba no nosso projeto, até para que a gente possa estar exibindo as vendas. Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixou seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou estar logando com o usuário, passando aqui a sua senha, clico em login e dou aqui um OK. Então vamos aqui, ó. Eu venho aqui na tela de vendas e eu vou fazer aqui uma simulação para que você entenda o objetivo da aula de hoje. Eu faço aqui uma consulta, seleciono um determinado item, por exemplo, camisa do Botafogo. Eu tenho 7 unidades no meu estoque, ó. E aí eu informo aqui a quantidade a qual eu quero estar vendendo e eu clico no botão incluir. E agora, o que acontece se eu clicar nesse botão confirmar, que é o botão que faz a venda, ó? O que vai acontecer? Ao clicar nele, opa, deu esse erro, ó. Erro de conversão de tipo de dados, ó. Erro em termos de execução, 3420, conversão de tipo de dados. E aí, se eu clicar no depurar, ele vai me informar, ele vai me alertar qual é o campo que está dando erro, ó. Ao colocar o cursor sobre TXT ID vendedor, ele alerta aqui, ó. Esse campo está vazio. Eu não informei a identidade do meu vendedor. E o que isso quer dizer? Esse campo consulta, ele é um campo lá na minha tabela que eu configurei como número. Ou seja, eu não posso salvar vazio num campo numérico. Então, ele está reclamando disto. Então, sabendo disso, a gente tem que criar uma validação caso o usuário esqueça de preencher o nome do vendedor. Lembrando que eu seleciono o nome do vendedor, mas eu salvo na minha tabela é o seu ID. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar esse objeto, a qual é nele carregado o ID, quando eu seleciono o nome do vendedor na Combo Box. Então, eu vou criar aqui, ó, um if, formo ele, ponto text. Se ele for igual aspas duplas, isso quer dizer o que ele está vazio. Eu vou alertar o meu usuário através do meu message box. Por favor, selecionar o nome do vendedor. Vírgula, vou utilizar aqui um VB exclamation e vou utilizar a nossa variável título. Lembrando que se eu fizer apenas dessa forma, vou parar aqui o código. Vamos voltar ao código. Se eu fizer apenas dessa forma e eu esquecer de preencher o nome do vendedor, eu sou alertado, mas o código continua sendo executado e vai dar novamente o erro. Então, para que o código seja ignorado, que está abaixo desse end if, a gente utiliza aqui um exit sub, ó. Então, se eu esquecer de preencher o nome do vendedor, eu recebo essa mensagem e não faz mais nada o meu código, não dá mais erro. E já imaginando isso, provavelmente vai dar erro se eu esquecer de preencher a data da venda, se eu esquecer de preencher a forma de pagamento. Então eu vou copiar essa estrutura. Observe que basta você entender a lógica e obviamente mudar apenas os personagens, que no caso são os nossos objetos. Eu vou pegar aqui, ó, o TXT ID forma pagamento, que está aqui abaixo, ó, e vou colar aqui. E aqui eu também estou verificando se está vazio. Por favor, selecionar a forma de pagamento, ó. E também vamos fazer para a data, ó. Copio essa estrutura, colo. O nome da minha data, ó, desse objeto é o TXT data venda. Então eu vou colar aqui. A data, ela tem uma particularidade. Ela pode estar vazia. Eu posso ter digitado uma quantidade menor de caracteres ou até mesmo posso ter digitado a quantidade correta de caracteres, mas não ser uma data válida. Então, a princípio, eu vou fazer duas validações, ó. Eu vou verificar se está vazia ou aqui eu vou utilizar o len. O len ele serve como o num caractere lá do Excel. Ele conta a quantidade de caracteres.
que eu vou informar o nome do meu objeto, que eu quero contar a quantidade de caracteres e vou verificar se ele é menor do que 10. Por que ele é menor que 10? Uma data, ela vai ter 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. No entanto, eu tenho que contar as barrinhas que separam. Então, vou ter 10 caracteres. Então, aqui eu estou verificando se ela está vazia ou se tem menos que 10 caracteres. Ah, Gleidson, mas se o usuário digitar 11, ele não vai, porque nesse campo data venda a gente criou uma máscara que limitou a pessoa digitar no máximo 10. Se ela digitar menos que 10, vai cair dentro dessa validação e também vai informar que ele esqueceu de preencher aqui a data. Então, por favor, selecionar a data da venda. Vamos salvar o que fizemos até aqui. Vou executar. E vamos fazer um teste, ó. Nel 1, 2, 3, clica aqui em login, venho aqui em vendas, aí vamos fazer aquela simulação, ó. Eu informo aqui a quantidade, vou fazer uma pesquisa, selecionei camisa do Corinthians, aí eu clico nesse botão incluir e eu clico no botão confirmar, aí vem a primeira validação, ó. Favor selecionar o nome do vendedor. Então eu estou verificando através desse TXT vendedor, lembrando que ele vai ficar invisível. Então eu vou selecionar aqui o nome do vendedor, ó, o Iago. E aí aparece aqui o seu ID, ó. Aí quando eu clico nesse botãozinho confirmar, ele vai agora cair uma outra validação. Ó. Favor selecionar a forma de pagamento. Porque eu não informei aqui, ó, a forma de pagamento, eu não selecionei. E aqui o seu ID está vazio, ó. Eu estou verificando através dessa text box, que também vai estar invisível. E aí eu seleciono, por exemplo, ó, dinheiro. Carrego, já apareceu aqui, ó, o texto. Ao clicar em confirmar, favor selecionar a data da venda, ó. E aí vamos colocar uma data inválida, ó. Por exemplo, 20, está incompleta a data. Se eu clicar no confirmar, favor selecionar a data da venda, porque estou verificando se ela está vazia ou se tem menos que 10 caracteres. Aqui não está vazia, mas tem menos que 10 caracteres. Então eu vou colocar a data que eu estou gravando, 27/7. Se eu clicar novamente, ele não vai aceitar. Agora se eu completar, ó, e agora sim, ó, venda confirmada com sucesso. Dou aqui um OK. Não programei para limpar aqui os objetos. Eu tenho certeza que você sabe fazer isso e fica como dever de casa para você. E aí o que é que eu pensei? Eu estou aqui na tela que eu faço a venda. E se eu quiser pesquisar as vendas realizadas? Se você observar, nessa tela eu ainda não tem um botão que eu possa voltar para o meu menu e de lá eu posso navegar para a tela de vendas realizadas. Então vamos trabalhar nisso. Esse é o objetivo da aula de hoje, configurar o nosso projeto para que a gente possa avançar. Então vamos lá. Exibir o meu Project Explorer, FM principal. Então, por exemplo, eu vou copiar esse botão aqui, ó. Vou copiar este botão, vou vir aqui em vendas, vou colar. Acabei não copiando, deixa eu só pegar ele. Agora sim, ó, vou vir aqui em vendas, colo. Eu não vou me importar muito com o nome do botão nesse momento. Eu só vou vir aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Eu quero que você entenda a lógica, ó. Quando eu clicar nele, eu quero ir para esse carinha aqui. Vejamos inicial. Eu quero vir para essa tela. Então, o que a gente tem que entender isso, ó? Cada aba dessa tem um valor atribuído a ela. Então, essa primeira aba é a aba de número 0. Essa segunda aba é a número 1, essa é a número 2, essa é a número 3, aqui é a 4, esta é a 5, esta é a 6, a qual eu quero ir, e essa é a 7ª. Então, quando eu clicar naquele botão voltar, eu quero vir para a inicial, que o valor atribuído dela é o valor 6. Então, vamos fazer isso, ó. Duplo clique aqui, eu tenho que formar o nome do meu objeto, que é o multipédio, por seu valor 6. Então, vamos aqui fazer aqui, ó, o teste, ó. Logo, venho aqui em vendas, ao clicar nesse botão, eu volto para a minha tela inicial. E aqui eu tenho que ter um botão, ó, se você observar, eu já deixei até criado, ó, o botãozinho, é um botão bem simples, ó. É apenas um botão normal, como qualquer outro, pesque vendas. Se você observar, ele está, nesse momento, ó, desativado. E se você reparar dentro do nosso projeto, ó, deixa eu vir aqui na tela inicial, todos os botões estão desativados. Ah, Gleidson, como é que eles estavam ativados? Porque a gente verifica se o usuário tem acesso ou não,
via ao que salvamos na nossa tabela de users, tabela dos usuários. Então, para que eu possa trabalhar com esse botão, a gente vai trabalhar com a nossa tabela e com a nossa tela CAD User. Então, para que eu possa ser mais objetivo na aula de hoje, a gente vai fazer uma validação de uma forma mais rápida. O que eu vou fazer? Entenda aqui comigo. Vamos aqui na nossa tela inicial. Lembra que eu não renomeei esses botões de forma proposital. Por quê? Cada botãozinho desse, se você observar, tem um número. Esse é o 10, esse é o 4, esse é o 5 e assim sucessivamente. Esses botões estão basicamente com o número deles, nada mais é do que os valores dessas colunas aqui do nosso, vejamos, deixa eu mostrar aqui, TBL User. O que eu quero dizer com isso? Se você acompanha esse projeto desde a aula inicial, você não vai se perder no meu raciocínio. Mas se essa é a sua primeira aula, deixa eu tentar explicar. Cada coluna dessa tabela tem um valor atribuído a ela. Então, essa primeira coluna é a coluna de número 0. Essa é a número 1, essa é a número 2, número 3 e aqui começa a número 4. Então, lá eu tenho um botão chamado Command Button 4. E aí, o que eu pensei? Dentro da minha validação, você vai verificar que eu estou pegando o nome do botão, mais o seu número, e estou verificando se, através do index aqui da coluna, que é esse valor, se ele tem acesso ou não. Então, basicamente, se ele tiver acesso, eu vou liberar o botão de número 4 através dessa coluna aqui, produto, que é a coluna de valor 4, observe. Vai ficar mais fácil quando a gente der uma olhadinha no código. Então, resumidamente, aqueles botões, o combo de botão 4, combo de botão 5, é esse daqui, Esse é a coluna 4, essa é a 5, essa é a 6, a 7, essa seria a 8ª, 9ª, 10ª e 11ª. Então, eu vou precisar ter acesso a mais de uma tela no meu sistema. Eu poderia fazer de outra forma, mas eu vou fazer da forma achei mais indicada. O que eu vou fazer? Modo Design. Eu vou vir aqui, Pesc Vendas, ou seja, eu vou criar mais uma coluna na minha tabela. Eu vou informar que ela é sim ou não. Vou salvar o que fizemos até aqui. Lembrando que se eu deixar nesse modo, dá erro quando eu estiver executando o código, então eu vou fechar esse modo de exibição de dados. Se eu vier aqui nesse momento, TBL User, nesse modo que é o modo folha de dados, não dá problema eu deixar aberto. Então, se você observar, está tudo desmarcado. E aí, o que eu vou fazer? Esse é o comando de botão 12. Então, ao irmos aqui novamente nas nossas tabelas, essa é a 0, essa é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e essa que eu criei agora é a 12. E lembra que o meu botão lá é o comando de botão 12. Então eu estou utilizando essa lógica, eu estou verificando o nome do botão através do index, ou seja, do valor da coluna. Essa é a coluna de valor 12. Então vamos lá para o código, vai ficar mais fácil o seu entendimento, caso você ainda não tenha pegado aqui a lógica do que eu vou fazer. Vou vir aqui em Login, duplo clique nesse botão, é através aqui, quando eu clico nesse botão, que eu faço a validação para saber se o usuário tem acesso ou não. Aqui, se observarmos, eu tinha um laço de repetição que iniciava em 4, ou seja, a primeira coluna lá que me dá acesso, ao sistema é a coluna número 4. Quem é o número 4? 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, a coluna produto. Essa é a coluna de valor 4. E a 11 antes era fornecedor. Então, por isso que eu tinha lá essa repetição que iria de 4 a 11. E aí eu tinha criado uma validação para saber se a coluna que eu estou verificando se é a 8 e a 9. Se for a 8 e a 9, eu não faço nada. Agora, como eu criei uma coluna a mais na minha tabela, eu vou colocar aqui o 12. Ou seja, eu vou fazer uma validação de 4 até a coluna número 12. Eu quero que a coluna número 12 seja verificada se eu tenho acesso ou não. Então, eu não faço nada aqui. E somente isso, Eu acredito que é somente isso. A gente vai fazer aqui um teste. Então, eu vou logar. 1, 2, 3. Clica aqui em Login. OK. E se você reparar, ainda continua bloqueado. Eu ainda não tenho acesso. Por quê? Eu só vou ter acesso a partir do momento que eu vim aqui no CAD User e cadastrar o acesso a esse usuário. Se você reparar, o Neo Robson, ele tem acesso a tudo isso aqui, Então eu teria que ter uma uma checkbox aqui, onde eu poderia marcar ela e clicaria aqui no botão atualizar, ele devolveria essa informação lá para a minha coluna
Tá entendendo a lógica? E também para os novos usuários eu tenho que também cadastrar esse acesso. Então, de forma leiga, rapidamente vamos fazer isso aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, copiar, vou colar. Aqui eu posso dar o nome que eu queira para ele, ó, propriedades. Aqui eu vou colocar, ó, PESC vendas. Deixa eu só verificar aqui o nome dos meus checkbox, ó, CHK fornecedor, que é indiferente, tá? Que é apenas seguir um padrão aqui, ó. CHK PESC vendas. Observe, ó. Então eu vou aproveitar e copiar o nome dele. O que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu dar um duplo clique aqui no meu list box, eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu só verificar aqui dentro do meu código. E tá aqui, eu estou fazendo a verificação. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou utilizar o nome do botão. Eu estou utilizando aqui é o valor atribuído a ele, ó. No caso, consulta é uma variável e o 11 é o número da coluna. Então agora eu tenho a coluna do valor 12. Então eu vou copiar isso aqui. Vou colar. Observe, ó. Por isso que é importante que você tenha assistido as aulas iniciais. Aqui é a minha coluna que eu criei agora, ó. Coluna valor atribuída ao valor 12. Aqui nada mais é do que eu estou verificando se ela está igual a true. Ou seja, se ela está marcada. Se ela estiver marcada é porque eu tenho acesso. Então aqui eu vou colocar o nome do meu objeto, que é esse que eu criei agora. CHK PESC venda, se não me falha a memória. Eu sei que eu digitei de forma correta porque a inicial ficou maiúscula, ó, PESC vendas, ó. E aí eu vou copiar aqui, copio e colo aqui. Eu poderia ter feito tudo isso sem gravar, mas eu acho importante para você que está fazendo passo a passo junto comigo acompanhar todo o processo da construção do sistema. Então, basicamente, eu estou verificando se o valor que está na consulta, que é uma variável, na minha coluna de valor atribuído ao valor 12, que é a coluna PESC venda, se está marcado ou não. Se estiver marcado, isso quer dizer o quê? Que eu quero marcar o meu checkbox quando eu edito o registro. Se não estiver true, é porque está falso. Se está falso, eu quero que o meu checkbox fique desmarcado. Então, a leitura é essa, ó. Então, rapidamente, ó, só para que você entenda a lógica. Ó, Nel, 1, 2, 3, clica aqui em login. Aí eu venho aqui, ó, em Card User, eu faço aqui uma consulta e observe, ó. Se eu clicar aqui no Nel Robson, observe que não mostrou ainda o dado dele, perdão, ainda não está marcado, como não está na minha tabela, né? Observe que não está marcado. E também aqui eu nem coloquei para estar exibindo essa coluna, né? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui para que você entenda, ó? Se eu marcar agora e clicar nesse salvar, perdão, se eu clicar no atualizar, ele ainda não vai atualizar porque eu tenho que programar também agora para atualizar essa nova coluna que eu criei agora juntamente com você. Então deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu copiar esse comando, vou colar aqui, é a nossa coluna de valor 12. E aqui eu vou passar o valor do meu checkbox, né? mi.chkpesc vendas. Agora, vamos fazer um teste, ó. Eu vou executar. Vou logar aqui com o usuário Nel. A sua senha 1, 2, 3. Clique em login. Dou um OK. Venho aqui em Card User. Faço aqui a minha consulta. Lembrando que esse list box, eu ainda não estou trazendo os dados daquela coluna que eu criei agora há pouco. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, Nel Robson. E aí eu vou marcar PESC vendas. Vou clicar no atualizar. Registro atualizado com sucesso, dou aqui um OK. Então, como eu disse, aqui ele não está programado ainda para trazer todos os dados, porque eu acabei de criar uma coluna a mais e não configurei ainda o botão de pesquisa. Mas vamos ver se ele atualizou. Isso é o que me interessa, ó. Vamos verificar aqui, ó. Observe que ele marcou, ó, PESC vendas, ó. Nel Robson, PESC vendas, ó. Tanto é que eu posso fazer um teste com outro usuário, ó. Por exemplo, o Donizete, ó. O Donizete ele tem poucos acessos, ó. Observe, ó. Ele não tem acesso a PESC vendas. Então eu vou marcar e vamos fazer um teste para ver se está funcionando, ó. Clico em atualizar, dou um OK. Vamos aqui na nossa tabela e atualizou, ó. Observe, ó. Então o Donizete e o Nel Robson têm acesso a PESC vendas. Se por acaso eu não quero dar acesso ao Donizete a PESC vendas, basta eu desmarcar, clico no atualizar. E se eu for aqui na minha tabela, ó, por enquanto eu estou consultando diretamente pelo banco de dados, só para que você veja, ó. Mas obviamente a gente vai configurar esse list box para também exibir essa outra coluna.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fechar e agora a gente só vai verificar se o usuário, se o botão já aparece habilitado ou não. Login e tá lá, o PSQ Vendas está habilitado. Ó. Se eu logar com outro usuário que não tem acesso, ó, só para que você entenda a lógica, caso ainda não tenha pegado, ó. Vou logar aqui com Victor 789. Ele não tem acesso, ó, PSQ Vendas, ó, Victor 789. Então, deixa eu logar, ó, Victor 789. Vou clicar no login, logou e tá lá, o PSQ Vendas está desabilitado. O Victor só tem acesso a produto e fornecedor. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Faça como esse novo inscrito que acabou de se inscrever. Já somos mais de 41.899 inscritos que têm aprendido Excel, Power Apps, comandos SQL, banco de dados Access de forma gratuita.